Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, São Paulo, Atlético Paranaense e São Paulo hoje na Arena da Baixada. As últimas de cor também com novidades de mercado da bola, saídas, vindas e muito mais. Então vambora pro vídeo. Senhoras e senhores, estamos de volta para falar sobre o jogo desta quarta-feira, jogo duro, Atlético Paranaense e São Paulo em Curitiba. São Paulo vai tentar sua terceira vitória seguida, será? Fora de casa, jogo enroscado, não tem Luciano suspenso. Como será que vai o Zubeldia? Vai manter o esquema? Vai poupar jogador? Tem gente poupando aí, você viu que o Flamengo parece que vai poupar no próximo jogo, poupar o Gerson, poupar um monte de gente. Todo mundo meio poupando, mas o São Paulo, nas últimas duas rodadas, meteu o mesmo time e deu certo. Ganhou os dois jogos, isso é verdade, contra um adversário duríssimo, o Atlético Paranaense, que está brigando com ele ali, pela posição. Tá? O Atlético Paranaense em cima, o São Paulo logo embaixo, jogo em Curitiba no gramado sintético. Aí, Arnaldo, vamos lá. 4-2-4, é isso mesmo? Em Curitiba, de novo? Putz, vocês estão me convencendo, né? Vocês, os Zubeldia, os jogadores, estão me convencendo que talvez seja, por um momento, o melhor sistema para o São Paulo, hein, cara? Olha que coisa, quem diria? Rapaz. Ó, deixa eu só dar mais um recado. Esse vídeo tem o apoio da KTO. Use o seu cupom tricolor e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito com a KTO. Veja esse QR Code que está na sua tela para você dar o seu palpite, o link está na descrição. E atenção ao Instagram Arnaldo Etirone1, que lá tem a dica, a boa KTO para esse jogo. Então, se você quiser dar um palpite sobre esse jogo, fique atento à nossa dica que vai sair lá no Instagram já já. KTO apoia o canal Arnaldo Etirone. Diga lá, 4-2-4. Pois é, até a KTO está me convencendo do 4-2-4, cara. Foi o sistema das duas vitórias seguidas e foi o sistema que me surpreendeu da estreia do Zubeldia lá contra o Barcelona em Guayaquil, né? Isso. Rapaz, ele começou lá em Guayaquil, não com o quadrado formado por Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri, mas por André Silva, Luciano, Ferreirinha e Caleri. O Lucas não estava disponível, né? E ele voltou. E, na verdade, ele foi dando esse indício, né, de que faria duas mudanças em relação ao que vinha acontecendo depois da tragédia lá em São Januário. Mudar o sistema, e, na verdade, ele retorna ao sistema inicial, e mudar a questão do revezamento, né, que é o segundo ponto que você falou. E que, para mim, é o risco maior, é maior até que o risco do 4-2-4, né? Porque você falou, tá todo mundo revezando, o São Paulo tem um intervalo muito pequeno entre os jogos, e dessa vez tem exatamente a mesma sequência de 4 partidas naquele intervalo pequeno, e depois também exatamente o mesmo respiro entre a quinta partida. Então, só para o cara entender, o São Paulo jogou contra o Criciúma na quinta, jogou contra o Bahia no domingo, à tarde, vai jogar contra o Atlético na quarta, vai jogar contra o Bragantino no sábado, e aí tem um respiro até o Atlético Mineiro na outra quinta. Isso. Como teve para jogar contra o Criciúma, né, depois da tragédia contra o Vasco. Aí acho que a galera sentou, se reuniu, olhou e decidiu: vamos tentar um sistema e esticar os caras até o Bragantino. É um risco por lesão, por suspensão, né? É um risco. Então agora o São Paulo não tem o Luciano suspenso e também perdeu o Michel Araújo, que se machucou, entrou bem finalmente, se machucou no último lance do jogo contra o Bahia, lesão no ligamento medial do joelho, que aquela lesão não é caso cirúrgico, tá, mas é uma lesão que com tratamento conservador, fisioterapia, leva 3 a 4 semanas, 4 semanas, quase um mês, e com o jogo toda hora, já viu. Esse é outro tipo de risco, né? O risco anterior, o São Paulo pagou para ver e pagou caro. Perdeu do Cuiabá, perdeu do Vasco, que é o risco de poupar, abrir mão de alguns jogadores importantes. Aí fez o risco inverso. Não, vamos com os caras e vamos ver o que dá. Por enquanto deu certo, mas é o que você disse, tem o risco de lesão, cansaço, suspensão e tudo mais. Cobertor curto, não tem muito jeito, é assim que vai o São Paulo. Eu anotei aqui 3 jogos do São Paulo, considerados bons jogos do São Paulo do Zubeldia. Barcelona, Tajeres e Bahia. Certo. Os melhores jogos do São Paulo? Eu acho, sim, entre os melhores jogos do São Paulo, sim. Acho que desses 3, 2 no 4-2-4, certo? Sim, exatamente. E o Criciúma também não foi um jogo ruim, o jogo da reabilitação, e também foi no 4-2-4. Pois é. Então, e assim, né, Tironi? Na verdade, o São Paulo, ainda mais que nos outros anos, e o Carpini
tentou isso no início, tem um elenco com mais jogadores, com mais atacantes do que jogadores de outras posições, né? Enfim, então é mais fácil você repetir o 4-2-4. Até porque, pensa bem, o Pablo Maia tá fora, o Bobadilha tá fora, agora o Michel Araújo tá fora. Às vezes que ele tentou fazer o meio de campo com triângulo não funcionou muito bem. O Ferrarese tá fora para a linha de 3. Então, né, o Rafinha tá fora. Então ele tem mais desfalques no meio para trás e aí tem um outro indício, né, do que o 4-2-4 vai ser mantido, que é a alteração na delegação, né? Não viajaram Luciano e Michel. Quem entrou na delegação, quem entrou nessas vagas em relação ao jogo anterior, nos 24 relacionados? Foram 2 pontas, os da base, o William Gomes e o Henrique. Aliás, o Henrique, a informação que eu tive, é que esse não teve chance ainda, né? É da mesma geração do William Gomes, que já teve várias, e o Henrique é o destro, o William Gomes é o canhoto. O Henrique tá para ter a primeira chance. É o jogador que agora tem treinado melhor desses meninos mais novos. Pode até ser que ele entre durante a partida do Atlético Paranaense. Ele foi relacionado, assim como o William Gomes, nos lugares do Luciano e do Michel. Não foi relacionado nenhum volante da base, não foi relacionado o Rodriguinho, não foi relacionado o Moreira, foram relacionados 2 pontas. Virou julho, né? Então, julho, para quem está em fim de contrato, já é um período para poder assinar pré-contrato, né? A gente fala muito de Gabigol, de outros jogadores e tal, e o São Paulo tem 2 atletas, que são atletas que o São Paulo está tentando renovar o contrato, mas está meio complicado, assim, né? Um é o Wellington, né? O lateral esquerdo, que, aliás, vem jogando boas partidas, treina muito bem, é um jogador dedicado, é um jogador que gosta do São Paulo, porém essa renovação de contrato passa muito pelas conversas e situações que já aconteceram entre o staff e a diretoria do São Paulo, que, sem dúvida nenhuma, já entraram em rota de colisão, né? Staff e diretoria do São Paulo já não falam a mesma língua há algumas reuniões, e isso tem dificultado muito essa possibilidade, essa permanência ou renovação de contrato do Wellington, né? Já está assim uma troca de farpas, as reuniões e as conversas entre o representante do Wellington, o Robson e também a direção de São Paulo já não é nada muito saudável, já não é nada muito assim amigável. Então o Wellington, claro que trabalha, que é um cara que se dedica e tudo mais, fica cada vez mais longe a possibilidade de imaginar uma renovação de contrato. Então, a partir de agora, ele pode assinar um pré-contrato. Evidentemente, se assinar um pré-contrato, São Paulo vai ficar sabendo e vai tomar uma atitude, ver se faz o jogador ficar até o final da temporada ou se afasta, enfim. Isso é para mercado fora, né? No caso de mercado interno, o Wellington já fez mais de 7 jogos, então não seria agora uma transferência, seria um pré-contrato, de repente, com o time daqui, mas fato é que não se transferiria agora, né? Porque ele já fez os jogos do Brasileirão, né? Então, acredita-se muito nos bastidores do São Paulo que o Wellington, se sair, é para fora do Brasil, né? Por enquanto, o São Paulo não recebeu nada oficial. E o jogador tá tranquilo, o jogador entende que é um profissional, que se surgir uma oportunidade boa para ele, vai, né? Então, é isso. Mas, assim, nos bastidores do São Paulo, é cada vez mais forte a ideia de que ele não vai permanecer para o ano que vem, tanto que o São Paulo está tentando contratar o Alexandro, né? É uma das possibilidades aí para a lateral esquerda, aí seria até para subir um pouco de patamar, no caso, o Wellington é um jogador promissor, jovem ainda, o Alexandro já é um jogador consagrado no futebol, né? Tanto que tantos anos está na Europa, disputou Copa com a seleção brasileira. Falar também do Juan, né? O Juan é um jogador que também já tem uma negociação, que deu uma travada, é um jogador que recebe muita crítica, é verdade, mas o Beldia gosta muito do Juan. Então, assim, a ideia do São Paulo é, em outros casos de jogadores que não conseguiu renovar, depois o jogador arrebentou em outro clube, né? Então o São Paulo quer renovar com o Juan, entende que o Zubeldia pode ser uma peça ali fundamental, né? O treinador pode ser fundamental para o desenvolvimento do jogador, e o Juan é um jogador que volta para marcar, um jogador tático, um jogador interessante, um jogador que vários treinadores gostavam dele, né? O Dorival, o próprio Rogério Ceni, o Zubeldia, o Carpini ficou muito pouco tempo, né? Então não dá muito para avaliar. Essa é uma questão que o São Paulo também quer renovar, mesmo ele recebendo críticas, mas está travado ali em alguns detalhes, principalmente tempo de contrato e valores de renovação, valores de salário ali, que, claro, todo mundo merece uma bonificação. Quando vai renovar um contrato, isso é absolutamente natural. Mas o São Paulo tem hoje, entre o Wellington e o Juan, mais possibilidade de renovar com o Juan do que propriamente com o Wellington. Quantos pontos o São Paulo vai fazer nesse mês de julho? Começando pelo Atlético Paranaense. Vitória? Empata. Empata? Empata. Tá aí. São Paulo e Bragantino. Bragança? Não, Morumbis.
Ganha. Galo fora de casa. O São Paulo não joga mal quando pega o Galo fora de casa. Não vai perder, mas acho que não ganha também. Empate. 5 pontos até agora. O Galo tá numa fase terrível também, né? Mas sempre, todo time que tá numa fase terrível vai bem pro São O Paulo. Galo ganhou do Inter e aí, na última rodada, empatou com o Atlético Goianiense. Então, empate ou derrota? Não entendi. Empate. Cadê a derrota aí, ô Feo? Isso aí dá uma zica, hein? Grêmio em casa. Calma. São Paulo e Grêmio em casa, São Paulo ganha do Grêmio. Juventude fora de casa. Ganha do Juventude em Caxias. A gente é muito confiante. Botafogo em casa. Botafogo em casa, ganha do Botafogo em casa. Fortaleza fora. Perde do Fortaleza. Fortaleza ganhou bem do Palmeiras. O seu, então, é derrota aqui, né? Eu acho que sim. Cara, eu acrescentaria que... Eu não sei se o São Paulo ganha do Botafogo, eu colocaria empate no Botafogo. E eu acho que Galo fora de casa é a vitória tem chance do Galo ganhar. Tem uma galera comentando aqui que vai estar aqui, e o Murilo comenta, né? O jogo mais perigoso aí é do Grêmio. Só que o Grêmio é em casa, o Grêmio tá Juventude é em Brasília, bem lembrado aqui pela galera, não é? Ele vendeu o mando, então acho que ganha do Juventude lá no Mané Garrincha. Você tinha colocado vitória, não tinha? Sim. Tá aí, então. Inclusive vai ser muito torcedor de São Paulo, né? Sempre que é lá, torcedor de São Paulo invade, deve ter uma caravanaça, como sempre. E o Jonas comenta aqui, né? Mais fácil acertar os números da Mega do que prever essa sequência do São Paulo. É verdade, a gente foi muito mal a última vez que a gente palpitou, mas vamos ver se a vida dá uma segunda chance para o São Paulo aqui. O Gabriel comentou aqui, né? E aí, assim, a partir do final de semana, talvez o Bobadilha, ele joga pela Seleção Paraguaia na última vez na terça-feira, então, em tese, ele estaria disponível no sábado, se tudo estiver bem. E acho também nessa situação do Michel, ainda a questão do Thiago Mendes, nós vamos falar daqui a pouquinho, rapidamente sobre a janela, rapidamente no final do vídeo. Eu acho que adia um pouco essa ideia do São Paulo, das propostas de negociar o Galopo, porque o Michel não vai poder jogar um mês. O Thiago Mendes ainda não foi contratado, de repente você fica sem meio, né? Já está sem o Pablo, então veremos, né, como é que fica essa situação de eventuais saídas aí na janela. Bom, e o Atlético vem como, hein? Tá sem treinador ainda, né? O auxiliar permanente do Atlético é o Juca, aquele que foi volante do Inter, Ceará, volante forte e tal, não sei o que, auxiliar constante do Atlético, tem comandado o time. Conseguiu uma vitória importante, né, em Salvador. Não ganhava 4 partidas, o Atlético conseguiu ganhar em Salvador do Vitória. E vai ter nesse jogo contra o São Paulo a volta do Mastriani, aquele centralmente, como faz gol esse homem, que foi poupado. Todo mundo poupa um pouco em Salvador. O Mastriani volta ao comando de ataque, né? Não tem o Atlético, alguns jogadores importantes na Copa América, como o Canóbio, por exemplo, que está, né, na seleção uruguaia. Arbitragem. E o Bento, né? Os dois times que não têm goleiros, né? Isso, exatamente. Mas só que o goleiro do Atlético é bom, né? O Link lá. Exato. O Bento e o Rafael estão na Copa América. O Jandrei, que joga pelo São Paulo, jogou muito tempo no Atlético Paranaense. Verdade. Pelo menos conhece o sintético. Quem é o árbitro? Rapaz, meu Deus, continuam as experiências, né, nos jogos do São Paulo. É o Alex Gomes Stefano, que é do Rio de Janeiro, é um árbitro jovem. Apitou Fortaleza e São Paulo, né? Apitou o primeiro jogo do campeonato, Fortaleza e São Paulo, 2-1 para Fortaleza lá no Morumbi, ainda com o Carpini no comando. Fortaleza fez uma das maiores ceras no Morumbi nos últimos tempos, ele foi incapaz de coibir, mas o São Paulo também estava bem desmobilizado, né? O São Paulo também não se revoltou e tal. É um árbitro inexperiente, vai apitar lá na Arena da Baixada. E por fim, você falou que ia falar rapidinho da janela, o São Paulo, por enquanto, ninguém na janela. Deu até uma travada, eu vou concluir. Eu dei uma travada, eu voltei? Voltou, Tirone? Voltei, voltou, não? Tirone, voltou, deu um placa, voltou? Deu um problema. Bom, então, a janela. Nada de contratações por enquanto, até a mulher do Thiago Mendes está louca para ele voltar, mas por enquanto Cara, nada. eu tô seguindo ela direto aqui, eu vi as últimas postagens há pouco, ela abriu aquela caixa de perguntas no Instagram, tipo que a gente faz o de carona. Sim. Eu tô mandando para ela. Vem. Não, e assim, ela falou, ela e o Thiago deixaram os filhos no Brasil para um bate e volta para tentar resolver a situação do Thiago lá. Está orando para voltar a morar no Brasil depois de tanto tempo. E espera voltar ao Brasil nesse final de semana, mas ainda não existiu o acordo com o clube do Catar
para o Thiago, que tem tudo certo com o São Paulo, voltar ao Brasil, assinar o contrato e ser apresentado, né? É o jogador que pode, de fato, reforçar o São Paulo. A situação do Alexandro é diferente, ele vai estudar todas as propostas, se tiver propostas europeias, antes de analisar a volta ao Brasil, e assim, aí sim o São Paulo teria preferência. Então, o Alexandro vai demorar como, por exemplo, o Lucas demorou. Sim. Se ele constatar que ele não tem convite interessante na Europa, ele pode reforçar o São Paulo. Mas a janela do São Paulo vai ser pequenininha, vai abrir só um pouquinho, viu, Tião? E, em contrapartida, tem jogador que já pode assinar pré-contrato com outro clube. O Wellington, por exemplo, já pode. Então a gente fica muito em cima do Wellington, mas a lista não é pequena, não, cara. Porque Quem mais? começou 1º de julho, então já quem tem contrato até o 6 final meses. do ano. Então, assim, o Wellington. O outro jogador, lamentavelmente, que acaba o contrato e pode assinar com qualquer clube é o Juan. A gente fez a live com o Belmonte, não renovou ainda. E agora, para o empresário não interessa renovar, certo? Então, o Juan também pode. Seriam 2 jogadores da base que o São Paulo pode perder com uma quantia irrisória ou de graça no final do ano. O Wellington, São Paulo quer mantê-lo, mesmo que perca de graça no final do ano, porque não tem lateral. O Juan depende, se tiver alguma proposta, depende. O Juan tem crescido em produção, depende, não sei. O São Paulo ainda tem alguma esperança de renovar com o Juan, com o Wellington praticamente é 0. E aí, o outro que pode assinar pré-contrato, está voltando para ser avaliado, é o Lisieiro, mas esse é outra coisa, outra geração. O contrato era longo, né? Então ainda tem os últimos 6 meses de contrato com o São Paulo, Lisieiro. E os outros 2 são os 2 veteranos, aí eu acho que nada mais factível de ter contratos curtos. O Rafinha e o Luiz Gustavo, certo? Que assinaram só até o final do ano. Mas aí esses aí é aquilo, né? Eles estão no São Paulo porque eles querem, né? Contrato, né? O Rafinha já anunciou que é o seu último contrato, né? O Rafinha anunciou. O Luiz Gustavo, que tá titular agora no período, na ausência do... Tá num bom momento. Vamos ver, né? Mas aí eu acho que não é a questão de assinar com outro clube, é se o São Paulo vai se interessar pela permanência dele ao final desse contrato. Muito bem, amanhã então tem... Antes de falar do jogo, vamos falar um pouquinho aí desses jogadores aqui que já estão, né, com possibilidade de fechar com outros clubes. Acho que o Wellington era óbvio que isso ia acontecer. O Wellington, o empresário do Wellington e São Paulo não falam a mesma língua, então não era de esperar outra situação, mais uma mancada do São Paulo. Agora que vai perder o lateral esquerdo, mas vai usar até o final, e o jogador tem se mostrado ao mínimo responsável nesse aspecto. Tem jogado a Vera, então não tenho o que falar do Wellington. O Juan parece que deve seguir o mesmo caminho, né? Porque ainda não fechou, ainda que as negociações pareçam ainda ser mais possíveis, mas quando você abre essa possibilidade de outros clubes poderem oferecer melhores ofertas para jogadores de graça, vai ser muito difícil São Paulo fechar com o jogador. Veja que hoje você tem clubes financeiramente mais fortes que São Paulo, como Botafogo, Palmeiras, Atlético, Flamengo e também clubes do exterior, claro, né? Que vão oferecer em outra moeda e em valores muito superiores. Então, acho que esses 2 casos são meio que casos perdidos, principalmente o do Wellington. Mais 2 mancadas aí do São Paulo em relação a meninos da base. Não aprende, né, cara? É incrível. Voltando ao assunto aqui, você tem o Lisieiro, que tá lá treinando lá, Igor Mendes, mas acho que, não sei, que deu uma guinada de conseguir uma renovação de contrato. Rafinha e o Gustavo é questão de idade, né? Também a opção dos caras. O Rafinha já foi que é o último contrato da vida dele. O Gustavo, no momento, fez uma ótima partida contra o Bahia, talvez a melhor dele com a camisa de São Paulo. Tem que esperar para ver o andamento do ano, principalmente o Gustavo, né? Então é isso, gente. Os nomes não são grandes novidades, né? A gente já falou sobre eles, a gente já sabia que isso iria acontecer. E agora o São Paulo que corra atrás, especialmente aí de lateral esquerdo, né? São as vindas, né? Thiago Mendes. Esposa já procurando um caso no Brasil, o jogador já tudo acertado com São Paulo. Porém, entretanto, todavia, tem que avisar os caras lá, né? Que ainda não fechou a negociação com os árabes. Nunca é fácil. Mas deveria ser um pouquinho mais fácil o vídeo que o jogador vai, agora em dezembro, ficar com contrato livre, né? Veremos. Mas seria um bom reforço pro meio de campo, ainda mais no momento que você não tem o Pablo Maia. E que o Luiz Gustavo tem idade, não dá pra ficar jogando todo o jogo, né? Então, seria uma grande opção. E vamos ficar de olho em qualquer novidade sobre Thiago Mendes, São Paulo e Thiago Mendes. Agora, realmente, a prioridade
sem dúvida é um lateral esquerdo, talvez até 2. O Patrick Lanza pra mim não desce, não tenho confiança. Mas foi bem contra o Bahia. Cara, eu não achei não. Assim que o Wellington saiu, foi tudo em cima do moleque. O moleque não ganhou uma na corrida, era cruzamento, era chuveirinho na área. Era Alan Franco e Arboleda fazendo o que dava. Consegui fazer uma interceptação, mas os caras comeram ali pela esquerda e eu não tenho confiança nele não. Já deu uma, já deu duas, já não foram dadas 2 chances, 3 chances. Foram dadas várias chances pro Patrick esse ano, hein? Vamos ser sinceros. Então, se você até comparar Patrick a Juan, né? Que Juan é o queridinho do Arnaldo Tironi. Eu acho até que o Juan teve menos chance do que o Patrick, cara. Porque, pra mim, não sei o que o moleque, como é que o moleque explodiu na base, mas no profissional não tá funcionando. Tomara que queime na minha língua, mas não rola. Mas pra fechar, claro, o jogo de hoje, né? Jogo importantíssimo, Atlético Paranaense e São Paulo aí disputando tete a tete as primeiras posições. Ideal que São Paulo consiga pontuar. Achei bem legal essa previsão aí do Fernando. Né? Seria importante uma vitória, mas acho que o empate seria ótimo também, pontuando é fundamental. Mas você vencendo fora, você recupera alguns pontos, algumas partidas ali que você tropeçou, né? Fortaleza, e essa já tinha até sido paga, né, com uma vitória fora de casa. Mas agora você tem o Vasco e tem o Cuiabá, uma em casa, uma fora. Você tem que buscar recuperar as 2 fora de casa. E até Atlético Paranaense, em tese, é um jogo pra você empatar aí, né? Claro que você pode perder, que o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro são grandes equipes. Mas hoje, de momento que o Atlético Paranaense vive um momento meio conturbado, seria o ideal aí você tentar buscar os 3 pontos. É difícil pra burro, porque a torcida odeia os Atlético Paranaense e o São Paulo, pelos motivos que a gente sabe da Libertadores de 2005. E, cara, é uma pressão absurda lá, mas recentemente São Paulo tem ido bem. Lembrando que é a grama sintética, né? Outro esporte. Assim, mas até que recentemente São Paulo tem conseguido pontuar, que continue assim, mas vai ser um jogo duríssimo. E não terá o Luciano, então a questão é, vai Juan, vai Nestor, vai André Silva, quem vai pro lugar do Luciano, né? Vamos ver. Vai o Rato. Então, assim, o São Paulo tem as opções, esperar na hora do jogo aí quem o dia vai optar. Sempre muito difícil descobrir, né? De resto, acho que o time base. Talvez se o Luciano, será que arrisca com 3 zagueiros? Veremos, né? Pra dar mais liberdade aos pontos. Mas, assim, o mais importante é buscar pontuar. Acho que a vitória, você mataria um dos maus resultados lá atrás. Mas, assim, sequência do São Paulo é sequência enjoada, né? Vocês viram aí, Atlético Paranaense, Bragantino, Atlético Mineiro, Juventude, Fortaleza, sim, cara, Grêmio. Então, assim, não vai ter jogo fácil, não tem respiro esse mês de julho. Mas é um mês para você buscar o máximo de pontos possíveis. Eu vou até cometer uma heresia, mas quem sabe ficar o mais próximo possível dos 45 pontos. Né? Porque aí você tem o final do ano inteiro, já que a gestão de São Paulo, por mais que não diga, mas é claro que tem um posicionamento a favor das Copas, você pode ir para as Copas com mais calma, né? Mas que se levasse mais a sério esse Campeonato Brasileiro, o São Paulo tinha boas condições de disputar? Tem. Quase os anos passados tinha, né? Porque você sente que o São Paulo não tá com aquele foco todo. Não é que nem o Palmeiras ou o Flamengo, que assim, vai jogar os 3, mas assim, não abandona o brasileiro, né? Vamos ficar de olho. Né? Lembrando que o São Paulo na Libertadores pegou Nacional. As oitavas da Copa do Brasil ainda não foi feito sorteio. E passando pelo Nacional, caso passe, o Palmeiras ou o Botafogo. Aí, meu amigo, eu acho que nem eles querem pegar a gente, mas também acho que também tem que ser humilde de também não gostaria de pegar nenhum dos dois, mas para ser campeão, né, você tem que jogar todos os duelos. E assim, por mais que o São Paulo espere o Palmeiras, cara, o Botafogo tá montando um time enjoado, boas contratações, tem um time arrumadinho, os dois têm grama sintética. Então, assim, jogos duríssimos acontecerão nas quartas de final, caso o São Paulo passe na Libertadores, não tenha dúvidas. Então é isso, gente. O São Paulo se mexendo nos bastidores, buscando renovações, buscando contratações, buscando evitar saídas, né? Ainda que o Galo seja o bola da vez aí do Boca Juniors, mas o valor ainda tá meio distante do que o São Paulo deseja.
E jogo hoje, né? Brasileirão, mês de jogo todo de Brasileirão. São Paulo aí consiga aproveitar o máximo possível, pontuar o máximo possível para ter um segundo semestre mais tranquilo na busca de títulos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos. O jogo hoje, quem não sabe, é 9h30 da noite. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos?